Olá pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan e estamos aqui hoje trazendo mais um vídeo para o seu crescimento espiritual. Hoje iremos dar continuidade à nossa série Evangelhos. Iremos tratar hoje do capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Hoje, mas antes de darmos início, eu gostaria de pedir a você que deixe o seu like, compartilhe, se inscreva em nosso canal, comente que assunto você gostaria que trouxéssemos aqui, para que possamos aprender juntos e também passarmos todo esse aprendizado para outras pessoas que ainda não aprenderam. Então, nós precisamos muito da sua colaboração, certo? A sua interação com o canal é extremamente importante para o nosso crescimento. Se você deixar o seu like, o YouTube irá entender que você gostou do vídeo. Se você não deixar, o robozinho do YouTube, não vai lhe notificar novamente, não vai lhe dar recomendações do nosso canal. Mas para que isso não aconteça, aperte o botão de inscrever-se e ative as notificações. E você receberá os nossos vídeos em primeiríssima mão. Ok? Então, capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Vamos lá? Mateus capítulo 23, versículo 1, diz assim: Então falou Yeshua à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Preste bem atenção na declaração do Cristo no versículo 3. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não fazem. Olha que coisa bem interessante. Em primeiro lugar, nós vemos que até o presente momento, o Senhor, ele só vinha reprovando os fariseus. Agora, qual era sempre a reprovação dos fariseus que o Senhor dava? Era sempre no âmbito da hipocrisia. O Senhor sempre reprovava a hipocrisia dos fariseus. Por que a hipocrisia? Eles ensinavam e não viviam aquilo que estavam ensinando. Agora, o que o Senhor realmente condena aqui nunca foi a teologia dos fariseus. O que ele vem condenando até o capítulo 23 do Evangelho de Mateus, sabe o que era? A hipocrisia. Ele nunca falou contra os ensinos. Pastor, mas você vai... pastor, mas o que é que você me diz de Mateus 15? Vamos entender um pouquinho? Existe um vídeo aqui nessa série, qual eu falei aqui, sobre a tradição dos anciãos. Esse vídeo estará aqui na descrição. E você vai entender um pouco mais, onde eu provo que Mateus capítulo 15 não tem nada a ver com a teologia dos fariseus, com os seus ensinos bíblicos. Pelo contrário, tinha a ver com ensinos que não tinham a ver com a Torá e os profetas. Eram ensinos que visavam cancelar os profetas, com o intuito de manter o judaísmo, entre aspas, puro. Então, esses ensinos sempre foram reprovados pelo Senhor, pois eles faziam com que as pessoas fossem proibidas de entrarem no templo. Só poderia entrar no templo quem fosse judeu de nascença, quem tivesse crescido judeu. Mas aqueles que eram de Samaria ou de qualquer outra nação, da Grécia, de Roma, não poderiam entrar no templo a não ser judeu. E isso foi altamente condenado, inclusive pelos profetas, onde a gente vai ver um pouquinho lá no profeta Isaías, capítulo 55, versículo 7. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, e não apenas para o povo judeu. Era isso que as pessoas, os rabinos daquele período, estavam fazendo. Estavam fazendo da casa de oração, a casa de Deus, casa de oração apenas para os judeus.
e isso vai totalmente contra o que ensinava os profetas. Agora o interessante é que você vai ver o Senhor Yeshua no capítulo 23, dos versículos do 1 ao 3, ele só vinha dando reprovações ao povo. Mas depois, apesar de todas as reprovações que o Senhor Yeshua deu, essa daqui foi a única aprovação, única em todos os evangelhos, que os fariseus receberam do Senhor Yeshua. Só que a igreja hoje não consegue enxergar que Yeshua aprovou a teologia dos fariseus, mas em todo instante ele sempre reprovou a sua hipocrisia. Quando paramos um pouquinho para ver aqui, vamos ver que apesar de todas as críticas que o mestre fez para os fariseus, eles não tinham só coisas ruins. Certo que a maioria esmagadora que existia ali nos fariseus eram coisas extremamente ruins. Mas existia uma coisa boa neles. Era o quê? Os seus ensinos. Ah, pastor, mas você vai me dizer, e está me dizendo isso, e Jesus quando manda os discípulos tomarem cuidado com o fermento dos fariseus, que era a doutrina deles. A mesma coisa que eu acabei de explicar a você tem a ver com esse documento que foi encontrado na caverna 4 da comunidade de Qumran, no Mar Morto, em Israel. Que era esse documento que ensinava essa doutrina que eu acabei de falar aqui. Não é? Então, esse daí era a doutrina dos anciãos, a tradição dos rabinos, dos fariseus. Então, quando Yeshua se refere a isso, ele está nada mais nada menos se referindo a ensinos que, de acordo com Mateus capítulo 15, qualquer ensino que venha para anular qualquer mandamento da Torá que seja, deve ser rejeitado. Você for parar um pouquinho para ler Mateus capítulo 15, dos versículos 1 ao 9, ou aproximadamente o 10, você vai ver o Senhor Yeshua nos dando um princípio. Qualquer ensino que venha para anular qualquer dos mandamentos das leis de Moisés deve ser rejeitado. Então, tem ainda outro vídeo que explica também sobre isso, que eu irei colocar aqui na descrição, né? Um pouquinho sobre Jesus e a lei de Moisés. Você vai entender um pouquinho sobre isso, o que é, e também você pode continuar acompanhando nossos vídeos aí um a um, com toda a playlist que nós estamos criando, e tirando cada vez mais as suas dúvidas dentro do Evangelho de Mateus, ok? Então, todas essas reprovações, mas havia uma a qual o Senhor se agradava deles. E qual era a aprovação do Senhor Yeshua? Era eles ensinarem o que era correto. Eles ensinavam aquilo que era correto. Eles ensinavam a Torá, a lei de Deus. Coisa que a igreja hoje não quer parar para ensinar. Então, vamos dar continuidade e vamos agora ver o podre que existia por trás dos fariseus. Agora vamos aqui, a partir daqui do versículo 4, fazemos uma comparação com os dias de hoje. E veremos o que é que podemos encontrar aqui. Vamos lá? Versículo 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. Meus queridos, essa atitude já não era dos tempos de Yeshua. Era uma atitude que existia nos tempos dos profetas. Eu não vou aqui citar os versículos, recitar os versículos, né? Mas eu vou colocar aqui as passagens para que você depois possa dar uma conferida lá e você ver um pouquinho, porque se eu for citar aqui versículo por versículo, o vídeo irá ficar enorme, mais de 1 hora de duração. Então, para não ficar muito cansativo, eu irei mostrar um pouquinho aqui
alguns versículos bíblicos que mostram a hipocrisia dos rabinos no Antigo Testamento. Aí vamos lá. Jeremias, capítulo 7, versículos 8 ao 11. E também Jeremias, capítulo 2, versículo 8. Jeremias, capítulo 6, versículo 13. E ainda também Jeremias, capítulo 8, versículo 10. E junto ainda Jeremias, capítulo 23, versículo 11. Esses versículos aqui são os versículos que mostram a hipocrisia dos sacerdotes naquele período, a qual os profetas, o próprio Jeremias, estava ali denunciando. Então, podemos enxergar, meus queridos, que essa hipocrisia é de geração a geração. Era algo que já existia ali naquele meio, que não era de agora. Tinha mais de 600 anos. Os profetas já falavam dessa hipocrisia. Então era algo que estava enraizado. Vamos lá. Versículo 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Olha aí, eles faziam todas as coisas para serem vistos pelas pessoas. Será que está muito diferente dos dias de hoje? Quando paramos para ver nos dias de hoje, as igrejas, os pastores, eles fazem algo e precisam que os outros vejam, ok? Aqui no Brasil, existe uma lei a qual as autoridades querem ver o trabalho da igreja. E para verem o trabalho da igreja, elas precisam realmente anunciar que fizeram aquilo, ok? Mas, quando se trata de trabalhos particulares, eles deveriam fazer isso aqui? Por si mesmos, eles vão, ajudam uma pessoa na rua que precisa, aí depois chega na igreja e diz que estavam ajudando. Ou então fazem uma boa ação na rua, oram por alguém, libertam alguém de algum demônio, chega na igreja, diz, quando orei, Papai do Céu honrou e aquele demônio foi embora, para que as pessoas vejam que ele é santo. Ou seja, pessoas que fazem isso, elas estão simplesmente querendo chamar a atenção para si. E os fariseus estavam fazendo dessa maneira, para que as pessoas pensassem que eles eram extremamente santos, que eles eram os tais, Ou seja, eles faziam todas as coisas para que as pessoas vissem. Todas as coisas para serem vistos pelos homens. Tudo era feito para chamar a atenção das pessoas. Não está muito diferente dos dias de hoje. Parte B do versículo 5. Pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Olha que coisa interessante. Eles amam ficar em destaque. Eles não querem perder sua posição de destaque diante das pessoas. Conhece alguém que na igreja ama procurar posição de destaque? Nessa eleição passada, o que mais teve foi crente se desviando, procurando destaque no meio da sociedade. Pessoas assim são pessoas hipócritas, pessoas mentirosas. Mas vamos lá. E o interessante é que Yeshua ele vai falar no versículo 6 o seguinte: e amam os primeiros lugares nas ceias. Amam se aproveitar da boa vontade das pessoas, chegar nas casas, comer e se esbaldar de comida. Amam todas essas coisas, esses privilégios.
e ainda amam ficar em destaque, amam ser líderes, porque esse é o desejo deles, liderar, dominar, né? Mandar. Vamos continuar. Versículo 7. E as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, mestre, mestre. Eles amam receber o título de maioral. Está muito difícil, está muito diferente hoje. Pastores estão amando suas cadeiras, amando suas posições de destaque, querendo ser a atração da igreja. Quando ele chega, todo mundo tem que fazer reverência. Todo mundo tem que ficar de pé. Todo mundo tem que mostrar respeito, porque aquele que não se levantar quando o pastor chegar, é porque está indo contra a vontade do pastor. Todo mundo tem que bater palmas quando o pastor prega. Todo mundo tem que ser submisso ao pastor. Você não pode questionar o pastor. Se questionar, está errado. Meus queridos, as pessoas amam estar em uma posição de destaque. E essa posição, muitas vezes, as pessoas fazem de tudo para conseguir ela. Passam por cima uns dos outros, agem com inveja dentro da igreja, falam todas as coisas ao pastor para que o pastor os reconheça. Faz de tudo pelo pastor, protege o pastor. Se possível, coloca o pastor em um altar e começa ali a se ajoelhar diante dele. Pastor, ore por mim. Pensa que o pastor é totalmente santo, que o pastor não tem falhas, que o pastor é o sábio, que ele é o guia, que ele vai te levar para Deus. Eu já falei algumas vezes, quem garante que o seu pastor está sendo sincero? Essas pessoas amam as saudações nas praças, ou seja, amam falar em público. Elas amam. Esse tipo de gente ama ser visto pelas pessoas, ama ser o centro das atenções. E os serem chamados pelos homens, mestre, mestre. Vamos lá. Versículo 8. O Senhor Yeshua, ele vai dizer: vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Irmãos, o Senhor Yeshua aqui não está se referindo ao mandamento de honrar pai e mãe. Ele está se referindo a essa história de chamar fulano de pai de santo. Não é? Pai de santo, pai de Beltrano, meu pai, muitas vezes não é nem seu pai. Aí existe essa questão religiosa, né? Pai Toim, pai Serginho, pai fulano, pai Beltrano, mãe Sérgia, mãe Rosa. Mas isso não está falando de honrar pai e mãe. Está falando dessas religiões que colocam o título de pai nas pessoas. O Senhor Yeshua, ele deixa bem claro: a ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Versículo 10, está escrito: nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado,
e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Perceba que o próprio texto, ele vai falar sobre aqueles que se humilham, não aqueles que são humilhados pelos outros. Porque existe a chamada ideia no meio da igreja, né? Os humilhados serão exaltados. Isso não existe nas Escrituras. A Bíblia deixa claro, aquele que se humilhar diante de Deus, será exaltado. E aquele que se exaltar diante de Deus, será humilhado. Meus queridos, não é uma questão de você ser humilhado e ficar quieto, pensando que você suportando a humilhação, suportando o desprezo, Deus vai lhe exaltar. Não é isso. Não é você se deixar as pessoas lhe humilharem. É você se humilhar. Essa história, os humilhados serão exaltados, não existe. É mentira. Vamos lá, versículo 13. O Senhor Yeshua ainda falando um pouquinho sobre os fariseus, né? Dando aqui alguns ais a eles, algum anúncio de castigo para eles, né? Mas vamos deixar esse vídeo para uma outra ocasião, ok? Então, peço a você que colabore conosco. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe, para que mais pessoas possam ouvir o real evangelho do Senhor Yeshua e aprender as doutrinas que ele aprovou. Quero deixar bem claro que as doutrinas as quais eu passo para vocês aqui são de cunho judaico-messiânico, que tem uma ligação estrita com o judaísmo farisaico, ok? Então, os ensinos as quais eu passo aqui para vocês tem a ver com a ideia teológica do farisaísmo. Então, caso vocês queiram aprender mais, tem vários outros vídeos aí em nosso canal que vai fazer com que você se aproxime mais de Deus, com que você cresça cada vez mais. Que Deus abençoe a todos vocês. Fique com Deus, em nome de Yeshua. Deus abençoe.